Olá pessoal, eu sou a Márcia Quintiliano, sou advogada e hoje estou aqui com um tema polêmico para conversar com vocês. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para que se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, dê seu like, seu dislike, deixe seu comentário, terei o maior prazer em responder e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo por aqui. O assunto de hoje é um assunto polêmico, onde trata de doação de sangue. E os doadores nessa questão polêmica são os homens homossexuais. Hoje, a relação sexual entre homens impede ambos de doarem por um ano. Na verdade, associações apontam preconceito em parâmetros. O governo diz que dados de HIV e outras infecções justificam essa regra dos 12 meses. O STF, Supremo Tribunal Federal, retomou, no dia 1º/5 deste ano, o julgamento da constitucionalidade de normas do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que limitam a doação de sangue por homens homossexuais. Até o momento, 5 dos ministros já votaram em plenário físico, porque votação foi feita antes da pandemia, então foi de forma física. Esses votos continuam valendo para o julgamento em plenário virtual agora, motivado pela pandemia do novo coronavírus. Se quiserem, esses ministros que já votaram podem alterar o posicionamento que eles tiveram na primeira fase até o anúncio do resultado final. Na verdade, o autor da ação, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, apontou absurdo tratamento discriminatório por parte do poder público nesse sentido, de limitar aí de 12 meses para um homem homossexual esse período para poder doar o sangue. O partido, o PSB, diz que na prática as normas barram permanentemente os homossexuais homens, com mínima verdade sexual. Essas são as palavras, o posicionamento do PSB com relação a este assunto. A Advocacia Geral da União pediu que o STF venha rejeitar essa ação, ou seja, que nem chegue a analisar o tema. Já a Defensoria Pública da União, em contrapartida, enviou um posicionamento pedindo agilidade no julgamento diante da pandemia da Covid-19, que, na verdade, essa pandemia reduziu o ritmo de doações e resultou na queda dos estoques de sangue no país. Portanto, hoje, os bancos de sangue do Brasil rejeitam doação de homens que tenham feito sexo com outros homens nos 12 meses anteriores à coleta. A regra vale, inclusive, para casais gays monogâmicos e para quem faz exames regularmente. O governo justifica a regra pelo índice de maior contaminação por HIV e hepatite, entre outras infecções transmissíveis pelo sangue na população homossexual masculina. Esse período de 12 meses seria necessário, nesse contexto, para evitar que infecções recentes passassem despercebidas. É a chamada janela imunológica, quando o corpo ainda não reagiu à infecção. Bom, em termos técnicos, o Ministério da Saúde e a Anvisa usam a definição homens que fazem sexo com homens. O termo inclui homens bissexuais e aqueles que não se consideram gays, mas adotam a prática sexual. Mulheres lésbicas não são submetidas à restrição, porque, de acordo com autoridades de saúde, as estatísticas não apontam o mesmo risco elevado de contágio pelo HIV e por outras infecções sexualmente transmissíveis. No processo, a Anvisa nega que a regra exclua homossexuais ou bissexuais como grupo e diz que a regra de abstinência sexual aplica a esses grupos, aplicada a esses grupos, é apenas um pré-requisito a ser cumprido. Agora, o Ministério da Saúde também negou o tratamento discriminatório, alegando que a regra é apenas uma dentre outras restrições, com o objetivo de proteger o receptor, aquele que vai receber o sangue, o receptor de sangue, de protegê-lo de qualquer risco durante a transfusão. Bom,
O julgamento começou em 2017, né, em plenário físico, com o voto do ministro relator Edson Fachin. Ele afirma que as normas geram uma discriminação injustificada e ofendem o princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade perante outros doadores. Até porque orientação sexual não contamina ninguém, o preconceito sim. Também já votaram contra as normas os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele deu voto divergente a favor da possibilidade de homossexuais que tiveram relação no ano anterior doarem, mas para impedir que o sangue seja imediatamente usado por um receptor, que, segundo ele, o material deve ser guardado para testes até o momento em que vai se verificar que não há qualquer risco de contaminação. Diz ele, o nosso ministro atualmente, Alexandre de Moraes, que nesses casos o material deve ser devidamente identificado, armazenado e submetido a necessários testes somente após o período da imunidade, que deve ser definido pelos órgãos competentes no sentido de evitar qualquer possibilidade de contaminação. Isso no sentido de prevenção, digamos assim. Especialistas e ativistas ouvidos divergem na maioria dos pontos ligados ao tema. Mesmo na comunidade médica, há quem veja as regras atuais como adequadas e há quem defenda a mudança nos critérios. A presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro avalia que alguns trechos das regras atuais já se tornaram obsoletos. Mas ela defende que, sem um estudo técnico, ainda não seria possível retirar as restrições à doação de homossexuais por completo. Ela diz, se você pegar todas as estatísticas no mundo, exceto na África, vai ver que a quantidade de infectados por HIV entre homens que fazem sexo com homens é maior que em qualquer outro grupo. Segundo a presidente da Associação de Infectologia do Rio de Janeiro, ela diz que talvez triar dessa forma seja economicamente melhor, porque banco de sangue é uma questão de saúde pública de todos, pondera ela, Ao mesmo tempo, heterossexuais também têm múltiplos parceiros. No caso, ela menciona que você poderia usar isso como o único critério de exclusão, mas vai atrair o grupo com maior risco de infecção. Se você colocar na balança, vale a pena? Ela questiona. Qual é o custo-benefício? Também é outra questão, dessa presidente aí. Há uma tendência em se achar que tudo é discriminação e, na opinião dela, então, não é. Entre os critérios que poderiam ser atualizados, segundo a presidente dessa Associação de Infectologia do Rio de Janeiro, está o prazo de 12 meses de abstinência sexual exigido para esses candidatos a doadores. A infectologista, que trabalha com pacientes soropositivos desde o surgimento da pandemia nos anos 1980, ela afirma que o avanço da triagem tornou a regra obsoleta. Essa pandemia que ela se refere, nos anos 80, é a AIDS. Hoje, na rede pública, os testes para detecção de infecções no sangue, de infecções no sangue, identificar contágio bem mais recentes, ocorridos poucos dias antes do exame. Esses testes, hoje em dia, são assim, na rede pública, Por isso, há quem defenda um prazo menor de abstinência para validar o doador homossexual. É o caso do diretor executivo do Hemocentro de Brasília, Alexandre Nonino. Ele sugere um novo prazo de 6 meses. Ele diz concordar com a revisão parcial dos critérios sem liberação completa. Apesar disso, Nonino aponta que nos protocolos médicos, regras conservadoras, em amplo sentido, tendem a ser adotadas para proteger pacientes da margem de erro desses testes. Esses critérios que a Organização Mundial de Saúde define, ou o Brasil, muitas vezes, pecam por excesso.
Se for errar de alguma forma, é para errar para mais, errar pela segurança. É isso que está por trás de toda a filosofia da avaliação de um doador. Segundo esse critério, valeria mais a pena deixar de coletar litros de sangue do grupo de risco, digamos, mesmo que o material estivesse apto à doação, do que correr o risco de transfundir uma bolsa de sangue contaminada. Isso porque, de acordo com o especialista, nenhum teste dá 100% de certeza sobre a validade ou não daquele sangue. Por isso, os critérios prévios à doação funcionam como uma barreira adicional. Os ativistas, eu tenho aí agora uma pesquisa que eu vou mencionar para vocês, os ativistas veem preconceito nisso, né? Já entre as ONGs, ligadas à defesa de direitos humanos, o pedido de revisão das regras é quase universal. Para esses especialistas, os critérios atuais estigmatizam a população LGBTI e colaboram para uma visão ultrapassada sobre as infecções sexualmente transmissíveis. A presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABLGBT, defende uma triagem uniformizada para qualquer possível doador com vida sexual ativa. E eu também vou por esse raciocínio, concordo com ela. Essa é a minha opinião, eu, Márcia, também penso assim, desta forma. Que a triagem tem que ser feita deve ser feita de maneira uniformizada para qualquer possível doador, seja ele tendo vida sexual ativa, então que seja de maneira uniformizada, não importando a sua orientação sexual. Na prática, eles perguntam se é homossexual. Se disser que sim, não doa, né? Então tem lá um formulário, é homossexual, né? Às vezes, e se a pessoa se omitir? Entendeu? Então isso aí é muito relativo, né? Existem héteros que se expõem a comportamento de risco e não são questionados. Não só a regra não é cumprida, como o preconceito se mantém. Então, é uma grande hipocrisia. Como alternativa para uniformizar o atendimento e reforçar a segurança da doação, ela defende maior investimento em tecnologia para a testagem do sangue efetivamente doado. A medida ajudaria a evitar o contágio por transfusão em qualquer caso, independentemente do perfil do doador. O tempo todo querem nos colocar como um sangue que não serve porque somos promíscuos ou promíscuas. Não é por conta de orientação sexual que seu sangue deve ser olhado de forma diferente, ela afirma. Tudo que é posterior à doação pode e deve ser debatido. No que for anterior à doação, não pode haver essa distinção. A pergunta não deve ser você é homossexual ou não, mas sim você se expôs a comportamento de risco nos últimos 3 meses? E eu concordo com ela nesse sentido, que as perguntas deveriam ser feitas dessa forma. Uma outra pesquisa, do que acontece no exterior, a realidade no exterior não permite extrair consenso. Embora países como Alemanha, Áustria, China e Dinamarca ainda proíbam homossexuais homens de doar de forma vitalícia, há uma tendência de suavizar esse veto adotado ao redor do mundo após o surgimento da epidemia de AIDS nos anos 80. O levantamento foi feito pela BBC em 2017, quando o julgamento começou. Na Noruega, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e França, vigora um embargo de 12 meses. Enquanto isso, na Inglaterra e na Escócia, o período de veto foi reduzido para 3 meses, com base no avanço da tecnologia da detecção do vírus. Itália, México, Espanha, Chile e Argentina foram além, e a orientação sexual do candidato não é mais levada em conta na triagem, apenas os hábitos sexuais, que é a minha linha de defesa. A proibição era vitalícia no Brasil, quando surgiu em 1993. Em 2004, foi alterada para 12 meses após a última relação sexual. E ainda estamos aguardando o final dessa votação para podermos voltar aqui
e conversarmos, né? Vou trazer para vocês o final disso tudo, mas de antemão deixo aí a minha colocação no sentido de que também concordo que o que se deve perguntar é a questão se você tem uma vida sexual ativa, né? E se você de repente agiu de forma a se colocar em risco de contaminação. Então, existem perguntas específicas para serem feitas, isso de âmbito geral, não só para homossexuais, bissexuais, lésbicas, enfim, comunidade LGBTI. Desculpe que às vezes eu acabo comendo alguma letrinha, mas enfim, eu acredito que não deve ser da forma como vem sendo tratado. E é óbvio também, deixo aqui um comentário, quem quiser pode falar alguma coisa a respeito, aliás, eu quero que dê a sua opinião. Você vê tudo a necessidade, né, que faz a ocasião, porque estamos enfrentando uma pandemia pelo Covid-19, então se voltaram, né, a falar nesse assunto, ou seja, agora o homem homossexual interessa a ser doador de sangue. Por quê? Porque os bancos de sangue estão escassos, ninguém está indo mais doar sangue com essa pandemia que está acontecendo. É algo para se pensar no comportamento do ser humano no mundo, né? Como que pode tanta falta de evolução, né? Hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia. Então, o que eu tinha para trazer para vocês é esse assunto. Foi um pouquinho extenso, porque eu acabei fazendo umas pesquisas e trouxe essas pesquisas para vocês. Muito do que eu disse é fruto de pesquisa também. Então, além da minha opinião, eu trouxe realmente a pesquisa e o que está acontecendo. Deixe seu comentário. Eu agradeço desde já a todos que estão assistindo e se quiserem compartilhar com seus amigos, levar informação adiante, é sempre muito importante. Então, muito obrigada e fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!